Estamos ao vivo. Tive um probleminha aqui técnico aqui meu, né? Me enrolei aqui e aí ficou meio complicada aqui a transmissão, mas agora já tá ok. Foi. Isso. Pois é. Gente, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Boa noite. Nossa primeira live de 2023, né? A gente tá trabalhando, né? Voltando a trabalhar agora de 2023. Então, nossa primeira live, tá? Com algumas novidades, né? Nós vamos ter toda segunda-feira, às 20 horas. Foi um pedido aí das nossas seguidoras que esse horário ficasse, né? As nossas lives ficassem. Iris, oi Iris, tô vendo você aqui no WhatsApp. Tudo bom? Vamos lá entrar aí para nossa live. Que a gente ficasse com esse horário então fixo para nossas lives, tá bom? A nossa live hoje vai ser uma live bem legal, que a gente vai falar sobre um assunto que é muito recorrente, que vocês pedem bastante, que é a questão da avaliação. Opa, tinha perdido a minha cola aqui, né? Que é a questão da avaliação. É um processo importantíssimo, fundamental dentro do processo de alfabetização, né? Então, a gente hoje vai estar falando sobre alfabetização, ok? Para quem não me conhece, eu sou Marta Bisteni, eu sou psicopedagoga, especialista em educação especial, me formando em formação em análise do comportamento. Por que formação, gente? Porque é muita coisa e a gente estuda bastante, mas a gente nunca tá pronta, né? A gente tá sempre em formação. Isso é muito legal, isso é bem ético, né? A gente precisa ter esse entendimento que a gente nunca tá pronta, né? Então a gente tá sempre em formação. Então, desde 2016 que eu venho lendo bastante, fazendo cursos, né? Já fiz cursos de análise do comportamento e venho me formando. Mas a intenção, né? Sempre a gente tem que ter um foco, a gente tá na psicopedagogia, tá atendendo as crianças na área da psicopedagogia dentro da ciência da análise do comportamento aplicada, ok? E fechando esse foco, nos últimos anos eu venho estudando sobre alfabetização, né? É uma área que sempre me motivou muito a estudar, porque eu fui uma criança com muita dificuldade, né? De aprendizagem, muita, né? Eu vim falar já com 6 anos de idade, eu aprendi a ler tardiamente, isso me motivou quando adulta em estudar, né? Para poder ajudar as outras crianças. Então, essa área de alfabetização sempre foi um estudo para mim e a gente tem se especializado cada dia mais nessa questão da alfabetização. E depois que a gente conheceu, né, a análise do comportamento, a gente tem depois eu conto a minha história com a análise do comportamento para vocês, né, no meu início do estudo da análise do comportamento. E a gente tem visto que como que a gente precisa estudar baseado em ciência, baseado em evidências científicas, para que tudo dê certo, né? Então, hoje a gente vai falar em avaliação. E essa avaliação, ela é dentro dos critérios da análise do comportamento, tá? Da psicopedagogia comportamental, vamos dizer assim, tá bom?
Então vamos lá, gente, pra gente não perder. Muito obrigado, já tem bastante gente aqui, 36 pessoas, muita gente entrando, muito legal, brigadão aí, gente. Vamos discutir sobre essa questão da alfabetização do autista, né? Do nosso aluno autista, o nosso aluno com transtorno do espectro autista, tá bom? E de outras dificuldades também, que a análise do comportamento, apesar de ter grandes estudos na área do autismo, né, do transtorno do espectro autista, também, gente, é aplicável a qualquer deficiência e em várias áreas também. Muita gente acha que a análise do comportamento é exclusivo para autista, não é, tá? Ela é uma ciência ampla, complexa, e é aplicável, né, em várias áreas do desenvolvimento humano, tá bom? Bem, a análise do comportamento é baseada em 7 dimensões. E essas 7 dimensões, elas nos dá o embasamento ético e científico para que a gente possa tá aplicando a análise do comportamento dentro da educação, tá bom? Então, bora lá estudar análise do comportamento, viu? Tá? Porque hoje a gente já a nossa formação, né? A nossa formação como profissionais da educação no Brasil, ela é muito falha, né? No iniciozinho, né, quando eu comecei a estudar análise do comportamento, me incomodava muito ouvir uma palavra que se chama a pseudociência, né? A formação dos nossos professores são pautados em pseudociência. E até eu digerir isso, mudar o meu pensamento, né? Lembrando que eu sou uma profissional da educação de carreira pública, já fui concursada, hoje eu não sou mais, já pedi exoneração, né, por outros projetos que surgiram na minha vida, mas eu sou professora de sala de recursos, gente. A minha base, né, na verdade, eu tive em sala regular por 6 meses e não deu certo, tá? Então, a minha experiência é uma formação na educação tradicional, e que, como vocês, tá? Sempre tive muita dificuldade dentro da escola, como professora de recursos, embasar meu trabalho, embasar as minhas avaliações, porque nós não temos o conhecimento da ciência dentro da escola, tá bom? Então, a gente hoje, nós temos aí grandes profissionais que vêm trazendo pra gente essa visão, né, da ciência dentro da educação, tá? Nós temos aí o professor Lucelmo Lacerda, nós temos o Fábio Coelho, nós temos o professor Kelvin, que eu amo de paixão, sou fãzoca dele. Então, são pessoas que vêm trazendo, né, eu também gosto muito dela, a Ida Brito, né? E então, assim, muita gente legal, outros já esqueci o nome, de outras empresas que trabalham com análise do comportamento e que vem formando a gente, tá bom? E aí, então, a gente vai aqui agora associar aí, gente, a nossa experiência como profissional desde lá de trás, são anos de formação, e também, né, desde 2015, 2016, que eu comecei a estudar análise do comportamento e ainda tô em formação, tá ok? Então, bora lá pra gente poder falar sobre o nosso tema, né? Que é o nosso tema de avaliação. Gente, curte aí, compartilha a live, manda aí pro pessoal, pros amigos, para os grupos, tá? Manda o link aí pra gente poder ter mais gente aqui participando dessa live aqui, que é uma live muito bacana e que a gente vai falar sobre avaliação. Se vocês quiserem me acompanhar aí,
vocês quiserem, não, vocês vão me acompanhar aí nas redes sociais. Nós temos o YouTube com muito material, nós temos o Instagram, tem Facebook, tem todas as redes sociais aí, tá bom? É só entrar. Felipe, se der para colocar aí os links aí das redes sociais, eu não sei se dá, se der, coloca aí. E também, gente, o Telegram também, tem outras redes sociais, vizinhas, né, covizinhas, que a gente, é só procurar aí, Marta Bistene, que vocês acham, ok? Então, vamos lá falar sobre avaliação. Bem, vamos falar primeiro um pouquinho aqui sobre avaliação da nossa educação tradicional, né? A gente tem avaliação como um processo punitivo. Nós não temos avaliação, né, como um processo de conhecer o nosso aluno. Nós temos a avaliação como um processo punitivo, né? Nós punimos nossos alunos com os erros, né? Tá. O Felipe falou que os links de todas as nossas redes sociais está lá na bio do Instagram, tá bom? Ele tá falando também que vai colocar nos stories também, tá bom? É só entrar lá na rede, aqui no Instagram, e vocês têm todos os links das outras redes sociais, tá bom? Então, gente, a gente tem esse processo como processo punitivo. E, na verdade, eu queria o pessoal aí, ó, que tá entrando, tá? Coloquem aí pra mim da onde vocês são e o cargo de vocês aí, se vocês são psicólogo, psicopedagogo, professor de recurso, professor regular, tá? Fala aí a área de atuação de vocês e da onde vocês são. Eu gosto de saber muito, sim, da onde vocês são, tá bom? Que de vez em quando eu tô aí nos estados aí, né? De vez em quando eu tô andando aí pelo Brasil e encontro algumas pessoas daqui da rede, tá? Então vocês coloquem aí pra mim, quando eu tiver eu aviso vocês. Maceió, psicopedagoga, vai colocando aí que depois eu leio, tá? Senão a gente não vai ter tempo aqui de falar uma por uma. Então, gente, a avaliação é esse processo punitivo. E a avaliação, na verdade, é um processo da gente acessar, né, o repertório do nosso aluno, tá bom? Então, na linguagem da análise do comportamento, é o momento da gente acessar o repertório comportamental do nosso aluno, tá? Lembrando que comportamento é tudo que a gente faz, tá bom? Então, né, tem uma frase muito legal, uma brincadeira, né, que os professores da análise do comportamento fazem, os nossos mestres, que é o seguinte: comportamento é tudo que o defunto não faz, que a pessoa morta não faz, né? Que o ser vivo não faz, é comportamento. Então, se a gente está vivo, tudo que a gente faz é comportamento. A nossa visão de comportamento é diferente, né? A gente tem comportamento como aquela ação só de ser bem comportado ou mal comportado, né? É um adjetivo. E, na verdade, não é um adjetivo, né? Então, para análise do comportamento, a avaliação é acessar o repertório comportamental do meu aluno, tá? Então, a gente vai ver três ou quatro, acho que são quatro, são quatro subtemas aí, quatro itens que a gente precisa estar observando, 4 ou 5, gente, que a gente está precisando, que a gente vai precisar, são 5, tá? Que a gente vai precisar observar na nossa avaliação, tá? O primeiro ponto, gente, o que o meu aluno sabe. Olha, eu preciso buscar aquilo que meu aluno sabe. E quando a gente está relacionando a avaliação a processo de alfabetização, eu tenho que estar bem atenta. Por quê, gente? Porque a alfabetização, né? O processo de alfabetização, eu preciso de
pré-requisitos para que ele aconteça. Muitas vezes nós nos sentimos um tanto frustradas porque a gente percebe que o nosso aluno não está aprendendo. Marta, eu comecei muito, gente. Marta, comigo também, tá? Já aconteceu. Marta, eu não estou conseguindo chegar aonde eu preciso chegar com o meu aluno. Por quê? Porque eu acho que o aluno entrou na sala de recursos, ele tem que ser alfabetizado, né? A mãe, os pais têm essa euforia da alfabetização, né? Essa expectativa da alfabetização. Os professores regulares, Marta, olha, enquanto professora de recursos, né, Marta, eu preciso de ajuda porque a turma está evoluindo e o meu aluno autista não está evoluindo na alfabetização. Marta, ele não senta, olha, Marta, ele não presta atenção. Como que eu faço para chamar a atenção do meu aluno? Como que eu motivo o meu aluno para o meu aluno passar por esse processo de alfabetização? Bem, gente, na verdade, o que a gente precisa é instalar comportamentos de pré-requisitos à alfabetização, ok? Marta, mas quais são esses pré-requisitos? Então, é o meu aluno sentar, é uma lista grande, são várias coisas, tá? Mas só para a gente poder entrar aqui no assunto da avaliação. Então, se o meu aluno tem tempo de atenção, se ele senta, se ele tem contato visual, ele é verbal, ele é não verbal. Marta, verbal, tá bom, é mais fácil a gente alfabetizar. E o não verbal? Sim, nós podemos alfabetizar. Todos os alunos autistas vão ser alfabetizados? Não, gente, tem alguns que a gente não consegue, tá? Mas, gente, vamos ter isso em mente e trabalhar isso para que isso, cada vez, né, dentro da ciência, cada vez a gente tem mais instrumentos, mais técnicas, né, mais estudos para que isso vá diminuindo, tá ok? Então, eu preciso saber o que meu aluno sabe. Para quê? Para que eu possa, no momento, né, do processo de avaliação, eu vou saber o que meu aluno sabe e esse comportamento que está instalado no meu aluno, eu preciso fazer a manutenção dele, continuar trabalhando, continuar trazendo para a rotina de ensino dele, para ele fazer essa manutenção, para que ele não esqueça, tá? Vou falar numas linguagens bem próximas aqui do pessoal que não conhece. Coloquem aí agora, gente, que vocês já falaram, o carro que vocês têm e de onde vocês são. Coloquem aí para mim se vocês estudam análise do comportamento, se vocês já ouviram falar em ABA, tá? Qual é o contato que vocês têm em ABA, o que vocês sabem, o que eu tô falando tá muito fora do conhecimento de vocês, eu preciso saber disso, tá? Então, aqui hoje eu vou trabalhar o vocabulário, vamos dividir assim, ó, formação tradicional e formação comportamental, tá? Pra gente poder tá trabalhando os dois para vocês entenderem. Então, eu vou fazer a avaliação do que meu aluno sabe. Essa avaliação, ela vai me dar 2 parâmetros. O que eu tenho que fazer a manutenção e aquilo que eu tenho que generalizar, tá bom? O que é generalizar, gente? É eu transformar o que eu estou ensinando ao meu aluno, tá? Que eu estou trabalhando em par com a família. A Denise está falando, boa noite, estou ouvindo agora sobre ABA. Olha que legal, gente, viu? A gente acha que todo mundo sabe tudo, né? Então, vamos lá, gente, vamos estudar análise do comportamento, tá? ABA é uma sigla em inglês de análise do comportamento aplicado, tá? Então, eu tenho, o meu aluno, ele tem que saber, eu tenho que saber o que ele sabe, né? Eu tenho que avaliar aquilo que ele sabe, para fazer a manutenção ou fazer a generalização. A generalização, gente, o que é? É aquilo que eu ensino em par com a família, em parceria com a família,
né? E essa criança, o que faz comigo, faz em outros lugares, tá bom? Gente, deixa as perguntas, eu vou dar um tempinho para as perguntas, tá? Senão, assim, eu fico meio, né? Eu me atrapalho um pouquinho. Deixa essas perguntas, tá? Pra gente fazer depois, que eu vou dar um tempinho pra gente responder. Então, gente, a generalização é isso, tá? Então, vamos parar com aquela ideia, né, da nossa educação tradicional. Eu sou uma ótima professora. O meu aluno chega aqui, ele faz todas as tarefas comigo, ele não chora, ele não faz birra, ele não faz isso, ele não faz isso. Tá bom. E quando você não está? Como é o comportamento dessa criança? Ah, ninguém dá aula. Então, gente, você não está ensinando o seu aluno. Você está produzindo aí um vínculo muito perigoso com você. E não é a nossa tarefa como professores, tá? Como educadores, como psicopedagogos, como professor de recursos. Nós temos que generalizar aquilo que nós ensinamos com a criança, tá? Isso é planejado também. Então, se ele comigo faz uma tarefa de alfabetização, ele tem que fazer em casa também. Ele tem que fazer na escolinha de reforço, ele tem que passar na rua e identificar aquilo que eu tô mostrando para ele, que eu tô ensinando para ele. E isso tudo isso, gente, a gente tem que estar trabalhando com essa criança, né? Se eu tô ensinando um comportamento, por exemplo, de sentar ou de resposta, né, da criança, né, de interação comigo, de contato visual, ele tem que fazer comigo, ele tem que fazer com a mãe, com o pai, com o avô, em outros ambientes sociais, a igreja, né? Não só a igreja, né, gente? Os grupos religiosos, tá bom? Porque nós temos aí muitos trabalhos dentro de centros espíritas. Eu sou religiosa, eu sou protestante, né? Mas eu vou a centro de não, gente, também não é centro de macumba, desculpa, né? Dentro das religiões afrodescendentes, eu vou dentro dos centros espíritas, aí centro espírita mesmo, né? Dentro de igreja católica, a gente vai aonde a gente chama a gente, né? Então, não é só dentro das igrejas ou dentro, né, de templos, assim, cristãos, né? Em outros também. Então, é importante que você, como professora, como elemento da sociedade, você esteja atenta para isso, né? E você trabalhe dentro dos seus grupos religiosos, tá ok? Então, a generalização é isso. É o que eu aprendo, né? Eu aplique em outros ambientes sociais, tá? Seja escola, seja grupos religiosos, seja dentro do cinema, dentro do shopping, dentro, né? Do que for, tá ok? Vamos lá. Um outro ponto que a gente precisa avaliar são os déficits comportamentais, aquilo que meu aluno não sabe. Aí vem a diferença da nossa educação tradicional para a educação comportamental, tá bom? Dentro da análise do comportamento. Quando a gente tá na educação tradicional, o valor está no erro, né? Nós frisamos o erro. O erro é tudo pra gente. Nós adoramos fazer aquela bolinha vermelha e riscar embaixo, sim, para dizer que o garoto errou. Você não aprendeu, tá? E para análise do comportamento, o erro, ele é um processo não alcançado, mas não pelo aluno, por mim, tá? Nós não temos a ideia, dentro da análise do comportamento, que a criança não aprendeu. Eu que não ensinei, eu que não consegui ensinar como profissional. O meu repertório, ele é mais importante do que o repertório daquela criança, tá bom? Então, isso é importante. E o nosso foco não é no que ele acerta, mas é naquilo que ele não sabe. Quando a gente vai ler os artigos científicos, eles sempre chamam atenção para isso, né? No processo de avaliação,
Observa-se aquilo que o aluno não sabe. É isso que eu vou focar. É nisso que eu vou fazer com que meu aluno consiga, né, a partir dali aprender, tá bom? A gente chama de instalar comportamentos, ok? Então, é importante que a gente tenha também esse olhar dentro da nossa avaliação. E esse olhar para o que o meu aluno não sabe também nos faz entrar para 2 caminhos, tá? O primeiro é a intervenção intensiva, quando eu vejo que os déficits comportamentais do meu aluno estão muito aquém da idade deles, tá? E aí a gente tem aí como um parâmetro alguns protocolos de avaliação, e um deles é o Portas, tá? Tem lá no meu canal, tem alguns stories, algumas postagens lá, de tudo isso aqui, tá? Dos livros, tá? Dos protocolos e tal. Então, esse protocolo, Portas, ele é muito interessante, que é um checklist, né? Do desenvolvimento da criança. Então, quando eu vejo que esse desenvolvimento está muito aquém, eu quero alfabetizar a minha criança. Só que ele não senta, ele não tem tempo de atenção, e etc, etc, etc. Todos os nossos pré-requisitos, né? O que acontece, gente? Eu não posso fazer uma intervenção... eu tenho que fazer uma intervenção intensiva. Então, eu tenho que instalar vários comportamentos nessa criança primeiro, para que ela possa chegar no momento da alfabetização, tá bom? Marta, você sabe fazer toda essa intervenção intensiva? Óbvio que não, né, gente? Nós temos aí... que é conhecido de todo mundo da educação, que toda avaliação e toda intervenção, é bom que seja feita com uma equipe multidisciplinar. Fono, psicólogo, psicopedagogo, terapia ocupacional, psicomotricidade, né? O professor de educação física. Então, gente, é uma intervenção intensiva. E quem vai me dizer que esse meu aluno precisa dessa intervenção intensiva é a avaliação, ok? E aí o segundo caminho é a intervenção focal, que é uma intervenção que eu trabalho mais próximo do trabalho do psicopedagogo, tá bom? Por quê, gente? Porque eu vou ensinar aquela criança, o meu olhar sobre aquela criança, ela vai ser do processo de alfabetização, tá? Então, ele é focal. Marta, mas você não faz o treino de contato visual? Sim. Mas eu vou até aonde o meu conhecimento me autoriza a ir, tá bom? Isso se chama ética, tá? Eu não posso invadir lá a área da fono, a área da TO. A gente tem que ter muito cuidado com essa área da terapia ocupacional. Por quê, gente? A terapia ocupacional, ela principalmente, ela faz as tecnologias assistivas para as crianças, com maior tecnologia, né? Então, adaptação de prótese, até o lápis que a gente engrossa, é perigoso a gente utilizar sem o conhecimento, porque cada adaptação que a gente faz, que acopla no corpo da pessoa, ela tem que ser muito bem avaliada por um profissional. E esse profissional é o terapeuta ocupacional ou o fisioterapeuta, tá bom?
a parte sensorial, gente, é muito importante que a gente também tenha muito cuidado com a parte sensorial. Nós psicopedagogos, professores de recurso, nós não somos habilitados a invadir essa área. É uma área muito delicada do autismo, que nós precisamos de uma avaliação de um profissional da terapia ocupacional, tá? Que é eles que fazem essa avaliação da parte sensorial dos alunos. Então, o que o meu aluno não sabe, ele vai me levar para 2 caminhos, tá? Da intervenção intensiva e da intervenção focal. Então, eu vou focar numa área de ensino, tá? Então, eu vou fazer o processo de alfabetização, tá? Então, meu aluno aí já sabe sentar, ele já sabe, ele já tem contato visual, ele tá pronto, ele tem a prontidão para a alfabetização. Então, vamos lá alfabetizar esse aluno, tá bom? E a avaliação que vai nos dizer se nosso aluno está pronto ou não para a alfabetização. Se a intervenção dele vai ser intensiva ou focal, tá bom? Excesso comportamental, né? Nosso terceiro tópico. É muito importante isso daí. Porque é comum que nós, dentro da escola, a gente não tenha formação para a intervenção intensiva, gente, né? Nós somos preparados para quase nada, né? Na verdade, na nossa formação profissional no Brasil, né? Na área de educação, para quase nada. Se a gente não correr atrás, se a gente não estudar, se a gente não se manter aí atualizada, a gente não consegue chegar onde a gente precisa. Então, o excesso comportamental é aquele comportamento, né? Aquele grupo de comportamentos que ele concorre, né? Com os comportamentos que nós queremos instalar da alfabetização, por exemplo, que é a nossa área de estudo, tá bom? Então, a gente vai precisar de um outro processo de avaliação, que chama-se avaliação funcional. Marta, mas o que é isso, né? Excesso comportamental. São as birras, são as estereotipias, né? As estereotipias, hoje nós temos muitos estudos que já falam que nem todas as estereotipias devem ser desinstaladas do nosso aluno, né? Muitas vezes na escola o aluno ele era preso, né? A gente segurava, a gente não, que eu nunca fiz isso não, gente, mas as pessoas seguravam as mãos porque as crianças tinham flap, né? A estereotipia vocal, né? Os gritos, os gunidozinhos, né? Né? Eu tinha um aluno que ele alternava um e essa estereotipia era a regulação dele no processo de alfabetização, tá? Então, a gente tinha que respeitar isso. Então, se essa estereotipia não concorre negativamente para o ensino dessa criança, deixa ela lá. Até porque nós não somos o profissional especializado nesse tipo de intervenção, tá bom, gente? Porque tem estudos, tem profissionais específicos para trabalhar com excesso comportamental, tá? Então, mas a gente tem técnicas que nós podemos aprender, a gente vai fazer uma live sobre isso, que nós podemos aprender, que vai facilitar o nosso trabalho, ok? Então, é um outro momento da avaliação, né? A gente avaliar o excesso comportamental. Esse excesso comportamental concorre com o aprendizado de outros comportamentos? Sim. Então, a gente tem que avaliar, que aí é aquele momento que a gente para e fala assim, quais são os profissionais que eu preciso ter na minha equipe, né, de trabalho com esse aluno? É a fono,
é o psicopedagogo, é comportamental, é um analista comportamental com uma equipe de aplicadores, né, da ciência ABA para poder fazer esse trabalho, né, com o meu aluno. Então, gente, esse momento é um momento muito importante, tá? E a gente tem técnicas que nós podemos usar, mas tem profissionais específicos para trabalhar com excesso comportamental também, tá? Então, a gente vai partir aí, então, para uma avaliação funcional, tá? Bem, o quarto é eu compreender que meu aluno precisa de uma hierarquia comportamental, né? A avaliação vai também me dar, bem, aquilo ali que eu estava falando, né? Será que ele está pronto para a alfabetização? Será que ele reconhece as figuras? Será que ele sabe associar figuras iguais? Será que ele sabe associar figuras semelhantes? Né? Ele atende a comandos, ele sabe o que é ligar, ele sabe o que é envolver, ele sabe o que é riscar, ele sabe isso tudo? Ele já aprendeu tudo isso? Então, a hierarquia comportamental é a gente analisar o que o meu aluno já aprendeu, né? Quais são os comportamentos que ele tem, para que eu saiba qual é o caminho que eu vou percorrer para poder fazer o processo de alfabetização, tá bom? Então, a hierarquia comportamental é muito importante também, tá? A gente ter essa visão, né? Que o aprendizado, ele precisa de habilidades mais complexas, né? Para que as habilidades mais complexas elas sejam ensinadas depois de habilidades mais simples, entre aspas, né? Mais simples, entre aspas. Tá bom, gente? Então, se ele pega no lápis, se ele tem coordenação olho-mão, né? Se ele sabe pedir, né? Se ele sabe expressar as vontades dele, tá bom? Então, a gente precisa, então, ter esse processo. No processo de avaliação, a gente tem que ter esse conhecimento da hierarquia de comportamentos que está instalado nos nossos alunos, né? O que já está instalado e o que a gente pode ir além. A quinta é a definição prévia de uma habilidade. Então, gente, o que eu preciso, né? É a nossa quinta e último item da nossa avaliação. Eu preciso definir as habilidades do meu aluno, né? Aquelas que ele tem e aquelas que ele não tem. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não posso fazer isso com uma escolha aleatória, né? Sem critérios. Para que eu possa estar trabalhando dentro da análise do comportamento, está começando a colorir também, né? Pintar, conhecer as cores, isso mesmo. Muito obrigada aí pela dica aí, tá? Isso mesmo, né? Gente, saber cor para alfabetizar é fundamental, é muito bom, tem que saber, né? A gente sempre começa aí a avaliação de pareamento, por exemplo, com cores, tá? Meu ponto de partida, né? E aí a gente vai... como que a gente vai definir essas habilidades? Marta, como que eu vou saber se ele sabe, se ele não sabe? O que eu vou utilizar, né? Então, eu não posso escolher isso aleatoriamente, né? Por quê? Porque aí eu posso recorrer em 2 erros, tá? A superestimar o conhecimento do meu aluno. Então, o meu aluno autista conhece todas as letras, conhece os números, faz conta de cabeça com qualquer número. Gente, ele é hiper inteligente. Ele tem altas habilidades. Será que ele tem altas habilidades? Né? Será que ele reconhece essas letras? Ele faz essas somas,
faz essas operações matemáticas com função, ele sabe aplicar isso na realidade social que ele vive ou não? Então, eu preciso saber. Então, eu não posso aleatoriamente dizer que meu aluno é muito inteligente, porque de repente ele não é, né? Ele tem aí uma hiperlexia, que é esse conhecimento muito cedo das letras, dos números, né? Da escrita, às vezes até da leitura. Ele sabe ler perfeito, mas ele não compreende os textos que lê, tá bom? Então, eu não posso subestimar as habilidades do meu aluno, tá? Da mesma forma, eu não posso subestimar, levar para baixo. Por quê, gente? Porque eu posso também estar errando. Olha, o meu aluno não vai aprender a ler porque ele não fala, então ele não vai ler, tá? Mentira, não é isso, né? Ele pode ter mais dificuldade, né? O processo pode ser nem mais dificuldade, tá? Eu não gosto de usar essa palavra. Mas o processo pode ser mais demorado, tá? Mas ele pode sim, porque nós temos aí a comunicação alternativa que nos dá. Então, ler, gente, não é só pegar e decodificar letras, né? Números também, a leitura. A leitura pode ser de imagens, né? Então, você pode perguntar a ele qual animal que faz au-au? E ali tá na frente dele 3 animais, um cachorro, um gato e um pato, e ele apontar pro cachorro. Ele te entendeu, ele comunicou com você, né? É você apresentar uma carta escrito cachorro e ele associar a carta do cachorro à palavra cachorro. Então, gente, pode sim, uma criança não verbal pode sim ser alfabetizada. Então, a gente não pode subestimar os nossos alunos também. Marta, mas como que a gente faz para a gente avaliar todos esses critérios que você falou? É muita coisa, sem errar. Nós temos os protocolos de avaliação. Aí é uma outra live, né? Que a gente que a gente pode até falar, né? Mas, assim, tem os protocolos de avaliação, né? Da análise comportamental, o mais utilizado, os mais utilizados podem ser vários, tem vários, tá? Mas, assim, o que a gente mais usa, principalmente para a fase de alfabetização, são o ViBMAP, o ABLES, R, né, revisado, e o Portage, que eu também já falei, tá bom? Então, gente, os prejuízos, né, que uma criança pode ter em não ser bem avaliada, eles são profundos, tá bom? Então, a gente não pode avaliar aí aleatoriamente, a gente não pode tá pautada no achismo, que aí a gente vai estar contribuindo para a divulgação, para a propagação de uma cultura da pseudociência, tá bom? Aquela que não é pautada em comprovação científica, tá? O que é comprovação científica, Marta? Comprovação científica é como quando um processo, né, quando práticas, elas são aplicadas, replicadas de forma científica e essa prática, ela tem resultados, tá? Se aplicada exatamente daquela forma que o estudo científico me disse para fazer e eu fizer, né, eu vou ter aquele resultado. Por isso que é importante os protocolos de avaliação, principalmente esses protocolos que são protocolos estudados, né? Não é qualquer protocolo, eles têm que ser
Aqui no Brasil nós temos vários protocolos traduzidos, gratuitos, que dá pra gente aplicar, tá bom? E que tem o respaldo científico, que tem os estudos científicos, que nos dá o suporte de aplicá-los e sabendo que se a gente aplicar da forminha que tá lá no passo a passo da aplicação, nós vamos ter aquele resultado, tá bom? Isso aí é ciência, tá? Bem, gente, nós vamos terminando por aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre o tema da análise do comportamento, se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho, nós temos lá na nossa bio, tem todos os links lá das nossas redes sociais, tem no site, né? Nós estamos lançando aí agora um blog para a gente conversar, ter mais artigos lá já para vocês lerem e tal, né? Alguns escritos meus também. Então, gente, Tá, agora eu vou responder algumas perguntinhas que estão aqui, tá bom? Flaucina, é isso? Flaucina. Eu vou tá respondendo aqui algumas perguntinhas, tá? Eu vou te responder. Tem um videozinho, tá lá, a gente tá colocamos nos stories para vocês, tá? Que eu falo sobre materiais, mas eu vou responder aqui para você. Boa noite, adorei a sua aula, muito bom, gente. É nossa aula, né? Que a gente divide aqui o nosso conhecimento, tá bom? E aí tem as redes sociais e nós temos cursos também, tá? E esses temas são recorrentes nos nossos cursos. Eu trabalho só na linha mesmo da alfabetização, né? Hoje eu tô me especializando em alfabetização de autista. E nós temos os nossos cursos também, que também estão lá na bio, né? E aí, de tempos em tempos, a gente abre matrícula. Eles não ficam abertos direto, então fica aí me acompanhando nas redes sociais, pergunta aí no direct, tá? Que a gente responde para vocês através das nossas redes sociais e a gente tá linkado aí com vocês aí, então fica ligado nos nossos cursos aí do Alfateia, tá bom? Que é a alfabetização no transtorno do espectro autista. Ok, gente? Segunda-feira que vem tem mais, tá? Olha, a nossa colega Flaucina perguntou o seguinte: Marta, os materiais para se trabalhar com alfabetização, tá? Bem, a gente tem um site de materiais, tem muito material lá de alfabetização, tá? Mas eu sempre digo o seguinte: o processo de avaliação, gente, ele também vai te dizer qual material que você vai utilizar, tá bom? Eu gosto de falar o seguinte: material pedagógico é um instrumento. E esse instrumento, ele tem que ser... Aí eu vou né, fazer uma analogia aqui, né? Esse instrumento, ele tem que ser tocado, afinado, né, com o nosso aluno, tá? Então, eu gosto de falar em arranjo de materiais, porque é através da avaliação que eu vou fazer. E tem uma avaliação específica que chama-se avaliação de preferência. Aí vocês vão lá no vídeo, gente, de materiais, vai estar no Stories, que vocês vão assistir lá as dicasinhas de materiais e eu falo um pouquinho dessa avaliação de preferência do nosso aluno. Quais são as preferências do meu aluno, né? Geralmente a gente faz o teste de preferência para a gente poder saber quais são os reforçadores que nós vamos usar no processo de ensino. Só que no processo de alfabetização é importante que o reforço seja a própria atividade. A gente não tenha um reforço comestível, a gente não tenha um reforço social, senão você vai ficar, né? Então, a própria atividade, ela
tem que ser esse reforço. A criança tem que estar ali para poder, né, tá enganjado ali naquela atividade. Então, originalmente, né, o teste de preferência, ele é utilizado para reforço. Então, a gente seleciona objetos para que essa criança, para que esse objeto seja um reforçador, seja usado como reforço, né? Ou então uma atividade, ou então um tablet, um celular, né? Aquilo que o teste nos apontar que é a preferência. Esse teste a gente vai fazendo ao longo do processo de alfabetização, tá? A gente não faz uma vez e deixa pra lá, não. A gente faz uma vez por semana, de repente por dia de terapia, tá? De atendimento. Se de repente a criança é atendida de manhã, ela pode ter uma preferência, à tarde pode ter outra. Então é um teste que a gente está sempre realizando. Mas como o processo de alfabetização, eu busco que essa criança, a própria atividade, já seja o reforço, né? Seja o reforço desse processo, eu utilizo esse teste de preferência. A gente utiliza o hiperfoco da criança, o tempo que ela mais gosta, para a gente envolver, então, nos materiais, tá bom? Mas o material, ele pode ser qualquer material, tá? Mas ele tem que ser arranjado, ele tem que ser ele tem que ter um vínculo com o aluno. Por isso que a gente fala, gente, cada aluno é um aluno, né? Não existe compra de relatório, não existe compra de PEI, tá, gente? Porque cada um é um. A gente precisa do processo de avaliação para a gente poder tá agindo dessa forma aí, tá? De forma que a gente faça o processo de avaliação bem individual, tá? O processo de alfabetização bem individualizado, todo o processo, né? De terapia, de ensino, ele tem que ser individualizado, tá bom? E cada criança tem, então, o seu momento, os seus materiais, a forma de aplicação, o tempo de aplicação, tá ok? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Me acompanha aí nas redes sociais. Marquem suas amigas, tá? E segunda-feira que vem, nós bateu aí 70, 80 pessoas aí. Vamos ver se semana que vem a gente chega a 160. Se cada uma chamar uma colega aí, a gente vai, ou então uma mãe, né? Uma mãe também. A gente tá aí dobrando aí a nossa audiência e ajudando cada vez mais, tá bom? Aí, vocês durante a semana vão saber qual é o nosso próximo tema, tá bom? E lembrando que nos nossos cursos, todos esses temas são aprofundados, tá bom? Fiquem ligadas que vem curso aí pro mês que vem, tá bom? Então, fique ligado aí, se inscreva nos nossos canais, faça um cadastro no site, né? Vai ficar o link lá do curso. Vocês fazendo a inscrição prévia, né? Vocês são notificados toda vez que a gente estiver com inscrições abertas para os cursos, e vocês vão estar sendo notificados, tá bom? E também, de vez em quando aí, a gente dá uns presentinhos bem bacanas para vocês, tá? Uns materiaizinhos gratuitos, umas coisas bem legais, umas informações bem legal aí, que vai ajudar, gratuita, né? Como essa aula de hoje, que vai ajudar aí vocês no processo de alfabetização dos seus alunos, ok? Beijo pra vocês, gente. Até segunda-feira, às 20 horas, com uma amiga, tá? Vamos fazer esse aí, somando mais um, tá bom? Beijinho, gente, até segunda-feira.